Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, o meu nome é Rodrigo, esse aqui é o canal Conhecendo as Escrituras. Aqui eu tenho o objetivo de trazer mensagens introdutória dos livros da Bíblia, para que você tenha um ponto de partida nos seus estudos. Desde já peço que você se inscreva no canal, ative o sino das notificações e vamos adiante. O tema agora é sobre o livro de Levítico, é o livro central do Pentateuco que tem esse nome exclusivamente por tratar dos levitas. Mas não é só no livro de Levítico que trata exclusivamente sobre os levitas, no livro de Números, inclusive, há mais referências sobre os levitas do que no próprio livro de Levítico. Lá em Números, nós encontramos sessões inteiras dedicadas aos levitas, inclusive sobre as funções deles. Mas uma coisa é fato, a natureza divina do livro de Levítico é enfatizada nos textos que o compõem, pois muitos começam com a expressão "falou o Senhor a Moisés". Levítico é endereçado a um membro de uma comunidade de fiéis. A aliança com Deus já estava firmada. O livro de Êxodo já dizia onde o Senhor deveria ser adorado, que era no tabernáculo, e Levítico dá continuidade a esse tema. Em Êxodo, a ênfase é o local da adoração. Em Levítico, é a postura e o relacionamento adequado. Levítico evoca Israel a ter uma vida santa, uma santidade exigida a todos e ao alcance de todos. Os primeiros 7 capítulos se dedicam à descrição dos sacrifícios ordenados por Deus, os quais dizem a respeito da manutenção do relacionamento entre a humanidade e a divindade. Sempre que o pecado provocava uma ruptura entre Deus e a humanidade, o sacrifício, um ato exterior, como a penitência, uma postura interna, são de responsabilidades do pecador. Os sacrifícios eram a oferta queimada, completamente queimada, a oferta de manjares, que nesse caso era composto de cereais, a oferta pacífica ou de sacrifício pacífico, semelhante a um banquete para selar uma aliança. A oferta pelo pecado, um sacrifício de arrependimento por pecados cometidos. A oferta pela culpa ou pela expiação é também um sacrifício pelo pecado cometido, mas enfatiza a necessidade de reparação. Logo, trata-se de um tipo especial de oferta pelo pecado. Um detalhe importante é que os 3 primeiros sacrifícios devem ser atos espontâneos oferecidos a Deus em louvor e ação de graças, e o restante, os outros 2, são referentes à oferta de holocausto, para a expiação de um indivíduo, quando alguém pecar contra os mandamentos do Senhor. É bem verdade que os sacerdotes se iravam contra o excesso de sacrifício, porque os homens eram fiéis nos rituais, mas não em suas vidas. A maioria dos sacrifícios de Levítico, inclusive, dependia do poder aquisitivo, pois havia uma graduação nas ofertas. Quando pecava o sacerdote de todo o povo, requeria um novilho. Quando pecava o príncipe ou uma autoridade, o sacrifício era um bode. E um cidadão comum poderia apresentar uma cabra, uma cordeira ou uma ave. Os sacrifícios do povo são proporcionais ao que eles recebem. As ofertas não são iguais, mas sim os sacrifícios. Os centavos da viúva equivalem aos milhões do abastado. Mas quando a pessoa levava a oferta, ela não se importava apenas como um mero espectador. Ela participava ativamente ao fazer o sacrifício, colocava a mão sobre a cabeça do animal. O livro de Levítico não explica o motivo desse ritual de impor as mãos sobre a cabeça do animal, mas traçando um paralelo em outras partes das Escrituras, a imposição de mãos está relacionada à transmissão de bênção, delegação de poderes, como o próprio Moisés fez com Josué. Moisés também, quando apresentou os levitas à congregação, os impôs as mãos sobre os levitas. Se realmente há uma analogia, significa que ela é um substituto, há uma transferência de pecados. E após o animal ser trazido ao local da adoração, é o adorador e não o sacerdote que mata o animal. Depois de matar o animal, o adorador é responsável por esfolar e esquartejar o animal, além de lavar as entranhas. O sangue do animal é recolhido e espargido sobre o trono ou sobre o altar interno ou externo dos sacrifícios, e essa tarefa cabia ao sacerdote. Curiosamente, Levítico não indica a relevância desse ato ou o papel do sangue no ritual, mas a cerimônia é descrita de modo bem simples em Levítico 17:11, quando diz: "Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado, sobre o altar para fazer a expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará a expiação pela alma." Após o animal ser oferecido, imolado, limpo e dessangrado, as partes específicas, ou mesmo ele inteiro, é colocado sobre o altar e queimadas. O mesmo acontece com os manjares. O livro ainda fala que o sacrifício era como um aroma agradável, suave a Deus, mas isso não significa que ele era um alimento para Deus. À luz dos sacrifícios como um aroma agradável a Deus, podemos compreender melhor o modo como Paulo fala da morte de Cristo em Efésios 5:2, quando ele diz: "E andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si,
mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Vários procedimentos eram adotados com relação aos sacrifícios. Nos holocaustos, todo animal era queimado, com exceção da pele, que ia para o sacerdote. Parte da oferta de manjares era voltada para a alimentação do próprio sacerdote. Na oferta pelo pecado, parte do animal era queimada sobre o altar pelo sacerdote. E isso incluía algumas partes das entranhas e a gordura que envolvia as entranhas. No caso da oferta pelo pecado do sacerdote da congregação, a carcaça e o resto das entranhas eram queimadas fora do arraial como lixo. Além disso, fica claro que o sacerdote não podia comer carne oriunda da oferta pelo pecado, quer seu, quer da congregação. Havia também a oferta pacífica, que era bastante singular. Uma parte era incinerada e a outra dada aos sacerdotes. E a pessoa que faz a oferta também come parte do sacrifício, mas não podia ingerir o sangue. Era necessário verificar se o sangue todo foi retirado. É o único caso em que Deus convida o seu povo a entrar em sua presença e participar da mesa com ele uns com os outros. Os dois últimos sacrifícios, pecado e culpa, lidam exclusivamente com perdão de pecado. Ambos servem para perdoar transgressões cometidas inconscientemente, por ignorância, de modo inadvertido ou sem intenção. Em Levítico vemos ainda a descrição da consagração de sacerdotes. O sacerdote não serve a pecadores, mas a homens arrependidos. Jesus Cristo não é sacerdote de todos os homens, mas apenas para aqueles que se arrependeram. Para se chegar a Deus, devemos passar pelo caminho da expiação, pelo arrependimento por meio de Jesus, o sacerdote eterno. Em Levítico 8 em diante, o livro vai relatar os rituais para a consagração dos sacerdotes. Para a consagração dos sacerdotes eram utilizadas as seguintes vestimentas. Primeiro, os vestimentos sacerdotais. Era uma roupa diferente dos demais, chamada de vestidos santos, constituída de várias peças feitas conforme a revelação de Deus em Êxodo 28, 4 em diante, as quais mostravam o caráter e a natureza de Cristo. Primeiro era uma túnica de linho, um cinto de linho, um manto de éfode, o próprio éfode, um peitoral e a mitra. Depois era utilizado o óleo da unção, um produto de especial preparo, proibido de ser usado com outra finalidade que não fosse a consagração do sacerdote. Depois de vestido, deveria ser ungido com azeite, figura da unção que caracterizou o ministério de Jesus. O novilho, sacrificado pelo pecado do sacerdote, uma parte era queimada sobre o altar e a outra fora da arraial, como símbolo da expiação feita no Gólgota. O primeiro carneiro constituía o sacrifício de cheiro suave, queimado totalmente sobre o altar, prefigura a entrega completa de Jesus no seu serviço. O segundo carneiro, sacrifício de ação de graças. O seu sangue deveria ser colocado na orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito do sacerdote e espargido sobre seus vestidos, e significava o serviço do sacerdote protegido e purificado pelo sangue do Cordeiro. E no tocante a Cristo, a sua própria perfeição moral. O quarto, que os pães da proposição, que era o símbolo da presença de Jeová e da presença que ele garante contra a inanição. A cerimônia se deu na porta do tabernáculo. Começada a cerimônia, eles foram lavados com água, simbolizando a purificação externa. E depois vestidos com roupas sacerdotais. Em seguida, Moisés tomou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo, ungiu 7 vezes o altar dos holocaustos e a bacia, e depois ungiu Arão e os filhos, e os vestiu segundo a ordem de Êxodo 30. Depois de tudo isso, o sacrifício da consagração dos sacerdotes, que aconteceu da seguinte forma. O sacerdote e o filho de Arão puseram suas mãos sobre o bezerro, transferindo-lhe seus pecados. E depois Moisés matou o animal, espargindo sangue no altar e queimando depois o animal em sacrifício pelo pecado. Depois veio a seguir o carneiro do holocausto, o qual foi morto e queimado sobre o altar, expressando a ideia de que a vida oferecida pertencia ao Senhor. E depois o sangue do carneiro é trazido, morto e oferecido como oferta de consagração final do sacerdote e seus filhos. No sangue deste, Moisés pôs sobre a ponta da orelha direita e sobre o polegar da mão direita, procedendo do mesmo modo com os filhos de Arão. A carne do carneiro foi oferecida como oferta de ação de graças de Jeová. Parte do carneiro da última oferta foi comida pelos sacerdotes com os pães asmos, segundo o ritual já estabelecido nos capítulos anteriores. Depois de tudo isso, deveriam permanecer enclausurados na tenda durante 7 dias. Durante esse período, eles se entregavam à meditação, estavam guardados de todo o contato do mundo para que não houvesse contaminação, e só passados 7 dias de reclusão, os sacerdotes poderiam começar o seu trabalho de oferecer sacrifício por si mesmo e pelo povo.
Em meio ao capítulo 10, somos informados de que uma das funções dos sacerdotes é fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e ensinar todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado. Em seguida, no capítulo 11, é dedicado a uma questão sobre o regime alimentar de Israel, o qual podia ou não comer. Todo vegetal era puro. Deus também declara que todo animal que rumina e tem casco fedido servem de alimento, como gados, ovelhas, cabra, gazela. Assim, animais como camelos, coelhos e porcos eram imundos ou impróprios para comer. Mais à frente, a lista segue proibindo répteis que se arrastam, ratos, lagartos e outros inúmeros animais. No caso dos peixes de água doce e salgada com barbatanas e escamas servem de alimento, mas criaturas aquáticas sem essas características são proibidas. Os insetos também são listados como imundos, exceto o grilo e o gafanhoto. Existem ainda muitos outros animais nessa lista, mas fato é que a proibição desses animais tem sentido. Muitos desses animais que Deus proibiu comer a carne são imundos, porque a alimentação desses animais não eram boas. Comer deles poderia prejudicar a saúde. Abutres, por exemplo, comem carcaça. Como o homem vai se alimentar desse tipo de animal? A capacidade de contaminação era muito grande. A lei dos animais limpos e imundos, portanto, é uma lei de saúde, que tem como objetivo preservar a saúde do povo através de medidas preventivas de higiene. Deus informa o seu povo através de medidas preventivas de higiene. Mais adiante, no capítulo 12, trata sobre os procedimentos a serem seguidos pela mãe após o nascimento do seu filho. Em primeiro lugar, ela deve ficar isolada por uma semana. Após a circuncisão da criança, permanecer isolada por mais um mês para ser purificado o seu sangramento, e também não poderia ir ao santuário, que só pode ocorrer após fim desses dias. Se a criança for uma menina, estará impura por 2 semanas, como durante o período menstrual. De acordo com a medicina, o puerpério é um período em que a mulher passa por alterações físicas e psicológicas até que recupere a sua condição anterior à gravidez. O período em que a mãe ficava somente na função do bebê a mantinha mais protegida das enfermidades, dado o sistema imunológico mais vulnerável, lembrando que naquela época não tínhamos recursos de médicos e hospitais como temos nos dias atuais. 2 capítulos de Levítico ainda são dedicados à lepra, uma doença de pele muito conhecida, e a fim de remover a impureza da pele, o leproso deveria participar de rituais que ocorriam em 3 fases, ressaltando que quando uma pessoa tinha lepra, ela deveria morar fora do acampamento. A lepra era uma palavra usada para várias doenças de pele. De acordo com a lei, um leproso era considerado imundo. Em Levítico 13, do verso 1 a 3, o Senhor disse a Moisés e Arão que o homem que tivesse na sua pele inchaço, erupção ou mancha, e isto nela se tornar como praga de lepra, seria levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote examinará a praga na pele. Se no pelo a praga se tornou branca, a praga parecer mais funda do que a pele, era a lepra. O sacerdote examinaria e declararia imundo. Caso não fizesse o diagnóstico de imediato, o novo exame era feito após o isolamento de 7 dias e, caso houvesse dúvida, mais 7 dias depois. Mas quando um leproso era purificado, considerado puro, ou homem ou uma mulher, voltavam os sacerdotes e eram aspergidos 7 vezes com sangue de uma ave limpa, molhado num ramo de sope ou num pau de cedro. Os pelos do leproso eram raspados, o corpo e as vestes lavadas, e depois de 8 dias se levava ao sacerdote um cordeiro sem defeito de um ano, como oferta pela culpa, e 3 dízimas, que é 30% de um éfa de flor de farinha, para a oferta de manjares amassada com azeite e um pouco de azeite de oliva. Outro cordeiro sem defeito era para o holocausto. Uma cordeira de um ano sem defeito era oferta pelo pecado. Um éfa, para quem não sabe, era uma medida judaica para grãos e às vezes para líquidos, equivalente a cerca de 22 litros. O sangue da oferta pela culpa era colocado sobre a ponta da orelha direita e sobre o polegar da mão direita e sobre o dedão do pé direito. O azeite era derramado pelo sacerdote sobre a palma da sua mão esquerda e molhava o dedo direito no azeite, aspergindo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite, o sacerdote punha sobre a ponta da orelha direita do ex-leproso, sobre o polegar de sua mão direita, sobre o dedão do pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O que sobrava do azeite? O sacerdote derramava sobre a cabeça da pessoa. Caso a pessoa fosse pobre, traria um cordeiro para a oferta pela culpa como oferta movida ao Senhor.
um pouco de farinha com azeite, 2 pombinhas, que uma era oferta pelo pecado e a outra para o holocausto. A consagração nessas partes do corpo tinha o seguinte significado. A orelha direita significava que a partir daquele momento a pessoa se dispunha a obedecer a Deus, a ouvir a sua voz com muita atenção. O polegar direito significava o compromisso de agir segundo os mandamentos e o dedão direito caminhar corretamente sobre a palavra. Mais um fato curioso quanto ao leproso era que quando a lepra o atingia, ele era expulso da casa e da sociedade e proibido de entrar em qualquer cidade. Devia vestir roupas rasgadas, deixar o cabelo emaranhado e ficar falando imundo, 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 se caso alguém aproximasse desse leproso. Aparentemente, essas convenções ainda estavam em vigor nos tempos de Jesus. Os 10 leprosos que encontraram Jesus nos arredores de uma aldeia permaneceram a certa distância e gritaram para ele: compadece-te de nós. Está lá em Levítico 17. Porém, um leproso de Marcos 1,40 veio direto até Jesus e lhe implorou de joelhos: se quiseres, podes me purificar. Na Idade Média, meus irmãos, o leproso usava como uma forma de avisar as pessoas de que elas estavam chegando. Sempre foi complicado a vida do leproso. Mais à frente, em Levítico 16, a Bíblia ainda descreve o dia da expiação, a data mais importante do calendário dos israelitas no Antigo Testamento. Esse era o dia em que a expiação anual pelos pecados do povo de Israel era feita, tanto corporativa como individualmente. O cerimonial incluía até a purificação do próprio tabernáculo. O dia da expiação acontecia no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, que nos nossos calendários atuais ficaria entre setembro e outubro. Ainda hoje, o dia da expiação é uma data sagrada para o judaísmo e é conhecida como Yom Kippur. Talvez você já tenha ouvido essa palavra. Mas hoje a celebração é um pouco diferente dos tempos bíblicos. Naquela época envolvia rituais específicos e sacrifícios. Foi uma data instituída pelo próprio Deus através de uma ordenança dada a Moisés. A Bíblia diz que isso aconteceu depois que os 2 filhos de Arão morreram, ao se apresentarem diante de Deus de forma inadequada. Levítico 16. Deus proibiu a entrada no Santo dos Santos. A exceção ocorria justamente no dia da expiação. Nesse dia, o sumo sacerdote tinha a oportunidade de ir além do véu do santuário, onde estava a Arca da Aliança, mas não sem uma oferta de sangue. Os detalhes acerca de tudo o que acontecia no dia de expiação estão registrados no livro de Levítico. Nessa data havia uma convocação de jejum nacional que começava na tarde do 9º dia e durava até o entardecer do 10º dia. O ritual do dia da expiação era dividido em 2 atos principais. Um era em favor do sacerdote, do sacerdócio, e a outra em favor de toda a nação de Israel. Uma semana antes dessa data, o sacerdote já deslocava de sua própria casa para o tabernáculo. Então, no dia da expiação, os acontecimentos se davam da seguinte forma: o sumo sacerdote, ele se lavava na pia do átrio e trocava todo o seu traje regular por uma roupa especial de linho branco. O sumo sacerdote, inclusive, oferecia como oferta um novilho, como uma oferta pelo pecado dele próprio e de sua família. O sumo sacerdote entrava nos santos dos santos com o sangue do novilho. Então, com o sangue, ele aspergia o sangue do novilho 7 vezes sobre o propiciatório que ficava sobre a Arca da Aliança. Além disso, ele também carregava o incensário com brasas tiradas do altar. O incenso, meus irmãos, servia como uma nuvem que cobria o propiciatório e evitava que o sumo sacerdote morresse pelo contato com a presença de Deus. O sumo sacerdote voltava ao átrio e tomava 2 bodes que tinham sido separados. Então ele lançava sorte sobre eles. O objetivo disso era determinar qual bode seria imolado como oferta pelo pecado e qual seria o bode emissário enviado ao deserto. O sumo sacerdote sacrificava o bode determinado como oferta pelo pecado do povo.
Em seguida, ele entrava mais uma vez no Santo dos Santos e aspergia o sangue sobre o propiciatório. Depois ele saía para o lugar santo e também salpicava-o com sangue. O sumo sacerdote, em seguida, retornava ao átrio até o altar do holocausto e purificava-se com o sangue do novilho e do bode. O sumo sacerdote impunha as mãos sobre o bode emissário e confessava os pecados do povo. Na sequência, ele enviava o bode emissário ao deserto. Depois de enviar o bode emissário ao deserto, o sumo sacerdote tirava sua roupa especial, que devia ser usada apenas nesse dia em especial, que era o dia da expiação. Então, após isso, ele se lavava e colocava sua veste regular de sumo sacerdote. O sumo sacerdote oferecia em holocausto 2 carneiros para si e para o povo, e a gordura do sacrifício pelo pecado era queimada. A pessoa responsável por levar o bode emissário também tinha que passar por um ritual. Ele deveria purificar-se para que pudesse entrar no arraial. O novilho e o bode que tinham sido sacrificados pelos pecados eram levados para fora do arraial, para que pudessem ser queimados. Por fim, a pessoa responsável por queimar o novilho e o bode também precisava se purificar. As ações, meus irmãos, realizadas pelo sumo sacerdote no dia da expiação, serviam para expiar o pecado dos israelitas arrependidos. Os sacrifícios oferecidos tinha por objetivo purificar não somente os adoradores, mas também o santuário terreno. Mas todo o cerimonial do dia da expiação tinha um alcance limitado. Ele não oferecia expiação definitiva pelo pecado do povo. Nesse sentido, ele apontava para uma realidade maior. Ele anunciava uma expiação perfeita e divina. O Novo Testamento, inclusive, deixa isso muito claro, de que forma o significado do dia da expiação apontava para Cristo. Foi na crucificação de Jesus que se cumpriu o simbolismo do dia da expiação. Isso também significa que o perdão derramado sobre os crentes israelitas no dia da expiação não estava fundamentado essencialmente em algum sacrifício animal, mas estava baseado no sacrifício último, do qual todos os outros anunciavam. Em outras palavras, todos os sacrifícios expiatórios realizados no dia da expiação tipificavam o sacerdócio perfeito do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos a um exemplo. Você quer um exemplo disso? É a cerimônia envolvendo os 2 bodes. Ambos os bodes eram vistos como 2 partes de uma só oferta. Então, à luz do Novo Testamento, percebemos como aquela cerimônia falava vividamente do ministério redentor do Filho de Deus, do nosso Senhor Jesus. Tal como o bode, imolado como oferta pelo pecado dos israelitas, Cristo foi sacrificado pelo pecado do seu povo. Da mesma forma, tal como o bode emissário que simbolicamente levava os pecados dos israelitas para o deserto, o mesmo como os corpos dos animais sacrificados no dia da expiação, que eram queimados fora do arraial, Cristo foi levado para além dos muros de Jerusalém, carregando sobre si os pecados daquele a quem ele redimiu. Leia Hebreus 13. O Novo Testamento nos diz que o sumo sacerdote que entrava no santuário terreno prefigurava Cristo, que entrou no santuário celestial. Mas diferente do sumo sacerdote de Israel, Cristo não entrou no santuário por sangue de bodes ou novilhos. Ele entrou no santuário celestial por seu próprio sangue. Além disso, sua entrada no santuário foi permanente, não apenas durante um único dia, uma vez por ano. Por fim, meus irmãos, no dia da expiação, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santos dos Santos e se achegar diante do propiciatório que cobria a arca. A arca da aliança era o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo. Era a representação do trono de Deus na terra. Mas a partir do verdadeiro dia da expiação, que se deu no Calvário, Cristo abriu o acesso ao Santo dos Santos de uma vez por todas. Agora os redimidos podem se achegar, confiantes, diante do trono da graça. Mais à frente, nos capítulos de 17 a 27 de Levítico, que tem como enfoque a maneira como o povo de Deus deve viver,
Aqueles que adoram a Deus devem desejar uma vida santa. Em Levítico, o povo de Deus recebe por diversas vezes o chamado à santidade em forma de ultimato. Deus, contudo, não procura nos intimidar e assustar a fim de nos levar à santidade. Ele busca nos atrair exibindo sua natureza e referência. Levítico afirma que Deus é santo e nós devemos procurar ser também. Essa parte de Levítico começa com o Senhor determinando regras alimentares. São feitas duas restrições. Nenhum animal sacrificial deveria ser imolado fora do santuário. A segunda restrição era acerca do abate. Todo o sangue deveria ser drenado. Entre o capítulo 18 e 20, fala-se ainda da impureza sexual. Existem também sanções punidas com pena de morte pelas mãos do povo e do próprio Deus se a comunidade prestar culto a Moloque. Práticas como feitiçaria e adivinhação são punidas com morte pelas mãos de Deus. Para as relações sexuais ilícitas, a pena podia ser a morte nas mãos da comunidade. Mas a maior parte do capítulo 18 se dedica a listar relações incestuosas, assim como outros delitos, relações sexuais com a mulher durante o período menstrual, adultério, sacrifício de sangue a Moloque, dentre outros. Mais à frente, em Levítico 18:18, também fala sobre não descobrir a nudez da sua irmã. Mas um fato que pode causar certa dúvida em você é como fica a história de Abraão e Sara, que eram irmãos. Fato é, meus irmãos, que a Bíblia trata certas situações de que algumas coisas um dia foi legal e no outro se tornaram ilegais. Nós devemos ficar atentos a essas questões. No capítulo 21 a 22, fala-se do sacerdote como um ser humano e cidadão. Fala-se da limitação do número de pessoas que o sacerdote podia guardar o luto e o tipo de mulher que ele poderia casar. Para ser sacerdote, a pessoa não poderia ter deformidades físicas, nem cortar o cabelo e nem deixar pedaços da calva, que é o cabelo no meio, a cabeça no meio, né, a careca, né, a calva, né, porque isso eram sinais de luta entre povos pagãos. O sacerdote também não poderia tocar em mortos, exceto os parentes próximos, porque se tocasse, o sacerdote ficava impuro e não podia pelo fato de ser responsável pelo povo. Não deveria cortar cabelo, não poderia cortar barba. Um sacerdote não poderia casar com uma viúva, nem com uma prostituta, e deveria casar com uma virgem israelita. Pessoas podem ser santas, sacerdotes podem ser sacerdotes, lugares específicos podem ser santos. Havia dias santos, e eram para ser felizes, e os trabalhos eram suspensos. Exceto pequenos trabalhos no sábado e no dia da expiação não era permitido nenhum trabalho, nem mesmo esse pequeno. Era um momento em que as famílias ficariam unidas e demonstrar generosidade, né, ajudar os pobres. E era um dia muito importante, né, para os israelitas. E em relação ao tabernáculo também, o Levítico vai falar, existem dois pontos importantes que são mencionados. O primeiro é a necessidade de se utilizar azeite puro na iluminação do tabernáculo. O segundo são os pães da proposição, que consistiam em 12 pães de trigo pelas 12 tribos. Todos os dias o acendimento da menorá, e quando o sacerdote come os pães sagrados. A Bíblia vai encerrando o livro de Levítico falando de bênçãos e obediência, castigos pela desobediência, proibindo a idolatria, exigindo a guarda do sábado. O Senhor ainda fala que se caso o povo fosse obediente, haveria chuvas, resultando na melhoria da agricultura nacional. Promete também, em caso de desobediência, que nenhum povo prevaleceria contra eles na guerra. Deus promete estabelecer seu tabernáculo entre eles, mas alega que, caso de desobediência, o terror viria sobre eles em forma de doença e toda sorte de maldições que fariam serem subjugados até pelos inimigos. Por fim, Levítico vai encerrando, trazendo introduções sobre votos relacionados com pessoas, casas, terras, sobre dízimos. Ressalta que um voto, uma vez feito, deve ser cumprido. Deus sempre exigiu que os seus filhos fossem gente de palavra. E termina falando sobre os dízimos, dizendo que eles deveriam ser do Senhor. Meus irmãos, esse é o livro de Levítico. Por enquanto é só. Ao final do resumo do livro de Levítico, eu espero que você seja cheio do Espírito Santo, que seja curioso na leitura da palavra, busque o conhecimento, será engrandecedor na sua vida. Medite no livro de Levítico,
tenha essa curiosidade, aprofunde na palavra de Deus. Aqui eu trouxe para você notas introdutórias para que você entenda a mensagem central do livro. No mais é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. Até logo. Tchau.